Vamos dar início, então, aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, o capítulo 5 e o tópico 29, o sacrifício da própria vida. É interessante como, durante todo o período de trabalho e encarnação de Jesus aqui, a gente pode perceber as maiores dificuldades, os maiores sofrimentos, as maiores provações que nós conhecemos na vida. É difícil ter um tópico na nossa existência que não esteja presente ali, pelo menos de uma forma parecida, similar. E com o suicídio não é diferente. Nós temos o exemplo vivo de Judas. Judas que durante muitos anos, talvez assim, quase 2000 anos, né, agora que ele está sendo resgatado, ele foi injustiçado durante todo esse período por problema de tradução, por problema de interesse político, interesse teológico, ignorância também, né? A necessidade de se colocar a culpa, porque isso é do ser humano, a gente tem sempre que querer colocar a culpa em alguém, como se a gente fosse melhor, como se a gente fosse superior do que o outro. Então a gente precisa, né, dessa coisa de dizer, não, fulano é que é culpado. E aí tem uma perseguição, né, tem um cancelamento que é a palavra de hoje, né? Então a gente tem um cancelamento, mas sem um julgamento correto, sem uma preocupação correta de cuidado, de compreensão, de percepção das circunstâncias, né, e de misericórdia. Porque o pensamento divino, na justiça divina, há sempre a severidade da análise, mas ela é seguida do plano de misericórdia. Porque quem faz o próprio julgamento somos nós mesmos, é a nossa consciência. Porque nós todos temos aquilo que é necessário no nosso espírito para saber o que é certo e o que é errado, o que nós devemos ou não devemos fazer. Então não precisa ter um Deus julgador. A gente não precisa passar por um tribunal que nos julga, né? Somos nós mesmos que somos atraídos por essa percepção do erro, seguida da culpa e remorso, depois desejo de reparação. Só que na maioria das vezes, quando a gente desencarna, a gente fica aprisionado nessas primeiras instâncias de percepção do erro e entra num grau de desespero, né, que fica ali pressionado pela culpa sem dar os passos seguintes. Então, isso que pesa contra a gente. Por isso, Santo Agostinho pedia que nós fizéssemos todas as noites uma reflexão daquilo que nós fizemos durante o dia. Porque se nós somos capazes de compreender os nossos erros, as nossas falhas, primeiro nós nos sentiremos mais humanos, né? Nós compreenderemos que a gente falha, é normal a gente falhar. Segundo, a gente pode fortalecer o nosso desejo de melhorar, de aprimorar, ou seja, de ganhar consciência sobre o próprio erro. E assim, aos poucos, ir passando dia a dia numa circunstância que vá melhorando. Quando falhar, de novo, né, se tomar consciência do erro e assim, aos poucos, ir se modificando. E em terceiro lugar, a gente ganhar a consciência de que não apenas nós falhamos, mas que também os outros falham e que, portanto, nós devemos ser misericordiosos para com os demais. Por isso que a oração do Pai Nosso, na segunda metade, diz assim: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos as dívidas daqueles que nos ofendem. Daqueles que nos devem alguma coisa. Então, essa lei, ela é universal. A gente sempre pensa na lei de causa e efeito, né, pelo meio espírita, por conta da noção de karma e etc. Mas essa lei que está ali no Pai Nosso,
é a lei que rege a fraternidade no mundo. Na medida em que nós formos muito severos com os outros, nós atrairemos essa severidade para nós mesmos. Na medida em que nós formos mais misericordiosos, fomos capazes de compreender as falhas alheias, né? Veja, não é tolerar as falhas alheias. O Evangelho e o Pai Nosso não diz assim, não, perdoa as nossas ofensas na medida em que a gente for subserviente às pessoas, porque eles são cruéis, a gente abaixa a cabeça, a gente aceita, e eles fazem a crueldade que eles quiserem e faz de conta que nada está acontecendo. Não é isso que está lá. O que está lá é assim, eu entendo a ignorância do outro, e eu perdoo, mas eu não preciso ficar refém desse outro que faz a maldade. Eu tenho que ser capaz de impor a minha vontade. Eu tenho que ser capaz de dizer não, de resistir a essa maldade, de me distanciar dessa pessoa que promove a crueldade. E há uma percepção, às vezes, dentro da cultura do cristianismo medieval, que traz essa noção de culpa e de dar a outra face como se fosse uma submissão. Como se a gente tivesse que viver escravizado pelo outro, atormentado pelo outro, e que o outro pudesse continuar a fazer as maldades e a gente dizendo amém. Então, isso não é o que está no Evangelho. Isso é uma interpretação equivocada e que muitas vezes leva também ao suicídio. Porque numa criação rígida de submissão, com uma família extremamente controladora, ou uma condição externa controladora, que às vezes não está na família, mas está no mundo externo. A pessoa se sente oprimida e ela não vê saída. O suicida, às vezes, não encontra uma forma de recomeçar. Ele não encontra um instante e nem forças para reagir. É uma anulação de si mesmo. E é muito difícil a gente entender isso, mas eu vou aprofundar mais isso já já. Então, aqui, voltando ao Evangelho de Jesus, quando a gente fala no Pai Nosso, é preciso que a gente possa compreender essa misericórdia que está ali presente. E a misericórdia, ela deve prevalecer no mundo fraterno, no mundo de fraternidade. A misericórdia, por exemplo, diante de um criminoso, não é dizer para ele, não, olha, tá tudo bem, passa um pano lá para ele, né, dá um tapinha na cabeça e diz, ó, tá bom, vai lá tranquilo. Isso é o contrário da misericórdia, porque isso é contribuir para que a pessoa permaneça no crime. A misericórdia para com um criminoso é mandá-lo preso, retirá-lo do convívio da sociedade, para que ele, na solidão da prisão, tenha tempo de refletir sobre si mesmo e sobre seus atos. O tempo aí é o tempo da justiça, é o tempo do julgamento. Né? Esse julgamento pode ser exagerado, agora, ele nunca será injusto pela lei divina, porque ninguém está sujeito a sofrimento sem que tivesse pedido ele próprio ou sem que aquilo não fosse uma medida educativa, pedagógica. Né? Então, a constrição, a restrição de convívio na sociedade, né, ela é necessária para o processo de reflexão sobre os crimes que foram cometidos. Né? Para que as pessoas, de fato, percebam que os exageros, os desmandos, né, as ações egoístas não têm lugar numa sociedade fraterna. Então, a prisão é necessária. Então, lá, no julgamento de Jesus perante Pilatos, Pilatos jamais deveria ter colocado Barrabás a julgamento popular. Porque o Barrabás, todo mundo sabia que ele era de fato um criminoso. Então, até pelo direito romano, cabia ao governador da Judéia dar a pena justa, o julgamento e a pena justa a Barrabás. Mas ele resolveu fazer um joguete, um teatro, e acabou prejudicando Jesus, que era o inocente, que ele deveria ter inocentado. Então, a misericórdia é também a gente saber aplicar a lei. Agora, aplicar a lei não significa humilhar,
não significa promover a tortura, não significa deixar essa pessoa presa sem condições mínimas de humanidade. Então, aprisionar alguém é retirar da sociedade, é restringir, é colocar em reclusão, mas jamais deixá-la em tortura permanente, como infelizmente acontece no Brasil e em vários países do mundo. Nós temos que ter um respeito à dignidade daquela pessoa, porque se ela não for respeitada na sua dignidade, ao invés dela ter tempo de reflexão para aprimorar a si mesma, ela terá tempo para se revoltar, para se vingar. E quando sair, será um prisioneiro, um criminoso pior do que ele era quando entrou. Também, infelizmente, é o que acontece, né? Em medidas menores, isso vale para as famílias, para a criação dos filhos. Nós vivemos uma época em que é praticamente proibido que os pais sejam mais severos com os filhos. Veja, eu não estou falando em bater. Eu nunca bati nas minhas filhas. Nunca bati. Nunca levantei a mão. E, no entanto, tive pais que bateram em mim. Também não recrimino, porque era a época deles, era a sociedade. Apanhei muito quando era criança. Mas a falta de educação rígida, a falta de disciplina, de dizer e determinar o que é certo e errado, causa transtornos. A criança cresce, ela chega na adolescência sem saber nenhuma diretriz do que é certo e errado. E aí ela, com a força física, começa a desafiar os pais. E começa a desafiar a sociedade. Porque ela acha que é legal, ela vê na internet, ela vê nas redes sociais, ela vê nos videogames. Quem joga videogame sabe que lá só tem violência, só tem uma construção de raciocínio, de competição e de luta, de destruição do outro. Então, essa forma de pensamento, ela tem que ser contida quando? Na infância, pelos pais. Isso não pode ser delegado para a sociedade. Isso não pode ser delegado para o professor, para a escola. Não é papel da escola. A escola vai reforçar essa educação. Mas isso é dever da família. E quando a gente assiste a degregação da família, a família sendo desestruturada no seu meio, e eu não estou falando aqui de organizações sexuais, hein? Por favor, não me interpretem mal. Eu estou falando de duas pessoas que escolhem ter uma vida afetiva juntas, que isso se constitui um casamento e que elas assumem um papel de paternidade e de maternidade. Se vai ser casado na igreja, se vai ser no cartório, se não vai ter papel nenhum, isso é problema deles. Perante a espiritualidade, aquela frase de que Deus uniu, o homem não separa, está nesse sentido da espiritualidade. É no compromisso. Mas o compromisso não pode ser joguete. Não dá para botar filho no mundo e abandonar. Não dá para botar filho no mundo e fazer de conta que esse filho não tem que ser educado, moldado num comportamento justo. Agora você vai dizer assim, poxa, mas às vezes a família faz isso tudo e aquela pessoa cresce na sua própria revolta e ela extrapola esse comportamento e acaba se envolvendo com a criminalidade, acaba se envolvendo com as drogas, acaba às vezes até chegando ao suicídio. Sim, porque ele era um espírito infelizmente perturbado. Ele tinha problemas graves na sua constituição perispiritual e na sua construção física. E ele suportou o que ele pôde, né? Porque aqui também não cabe a nós julgar o que aconteceu com a vida de cada um. Cabe a gente ter amorosidade, cabe a gente ter o acolhimento. Não é porque esse filho ele é violento, é pródigo, etc., que a gente não vai deixar de ter o papel de mãe e o papel de pai. Aí é que é mais importante ainda a gente ter a coragem de avançar nesse papel, ter a amorosidade para poder chegar nesse papel, né, de servir de suporte. Nós temos aqui na Casa Paula diversas pessoas que nós acompanhamos e que têm comportamentos desregrados com ideação suicida. E eu costumo dizer o seguinte,
As famílias perturbadas, desesperadas, sem saber lidar com eles. Digo assim, olha, o que para você parece ser exatamente um fracasso, o fato dele não se matar, ou ela não se matar, é a grande vitória. Porque o objetivo principal da espiritualidade nessa encarnação é que ele resista ao suicídio. Que ele não se entregue a esse ato de violência. Que ele consiga ter a sobriedade e a esperança de vencer essa prova tão difícil, né? Para aqueles que leram e estudaram os livros espíritas, principalmente os livros da Ivone do Amaral Pereira, né? Memórias do Suicida e a trilogia dela, e outros livros de referência também, vão saber, vão se lembrar que uma prova de suicídio não se encerra em uma única encarnação. O que eu estou dizendo aqui? É que, e muitos de nós aqui já fomos suicidas em outras encarnações, né? Então, o espírito que encarnado comete o suicídio, ele vai carregar com ele, pelo resto das encarnações na Terra, essa vibração do suicídio. Na época, no tempo em que ele cometeu o suicídio. E se ele cometeu mais de uma vez, no ano, naquele momento, naquela circunstância, que ele volta, revive, ele vai sentir de novo a vontade, a tendência, a ideação de praticar o suicídio. Por quê? Porque cortar, suprimir a própria vitalidade carrega uma marca no astral e que isso vai nos distinguir de outras pessoas. E que ponto? Por exemplo, você só consegue ser um médium que trabalha com a desobsessão no caso do suicídio se você já foi suicida. Você só consegue entrar na frequência do suicida se você já passou por aquilo antes. É por isso que esses grupos de tipo Alcoólicos Anônimos, né, e os que têm adicção, narcóticos e também grupos de acolhimento de pessoas com ideação suicida, eles só permitem que participe dali as pessoas que já passaram por isso. Porque elas têm a mesma vibração, a mesma frequência e sabem como resistir. Aí você fala assim, mas eu pai e mãe, não sei. Você pensa que você não sabe. Porque se você é pai e mãe de quem tem ideação suicida, você também é um suicida em potencial. Você também já viveu o suicídio em outras encarnações. Porque não há outra forma de fazer. Né? A homeopatia tem um princípio que vale para esse caso, né? Criado, acho que se fala melhor pelo Hahnemann, que é o semelhante cura o semelhante. Então, aquilo que nós assistimos na nossa casa com os nossos filhos é o que nós fizemos no passado. Aquilo que a gente reclama do drama doméstico, da responsabilidade de cuidar, de educar, é o que nós vivemos nas vidas passadas e nós falhamos. Nós não conseguimos cumprir. Então a gente retorna para a mesma circunstância para poder dessa vez tentar acertar. Por isso que nós jamais devemos reclamar das nossas responsabilidades, né? A cada um segundo as suas obras. Bom, o suicídio, no caso de Judas, ele tinha uma condição de sair da consciência, de um deslocamento da consciência, de um deslocamento daquilo que poderia ser considerado uma lei moral de proibição. Para Judas, ele vivia dentro de um contexto de idealismo, que para nós, na psicanálise, é uma fantasia, uma paranoia ou um delírio, né? No caso, provavelmente, eu não tenho como afirmar isso, mas provavelmente de Judas, ele tinha o que hoje a gente chama de borderline. Ele vivia uma paranoia de vez em quando e ele acreditava na lógica que ele construía e não adiantava ninguém argumentar contra.
Isso não era apenas uma questão argumentativa. Não adiantava tentar convencer que ele estivesse errado. Porque é isso que acontece com aqueles que estão muito próximos de uma condição psicótica. A gente tem que saber tratar, nesse caso, com a medicina. A gente precisa de recursos, às vezes, para trazer essa pessoa para uma condição onde ela não se machuque, onde ela não cause para si mesma um ferimento, ou ela possa ser lançada numa condição extrema de cessar a própria vida. Então, essa condição de Judas possivelmente tinha esse limite entre a compreensão da realidade e viver na sua própria realidade. Ele conviveu com Jesus por cerca de 3 anos. Aí vocês vão dizer assim, mas Jesus não podia ter curado ele? Podia, se ele quisesse. Mas ele tinha tamanha convicção de que ele estava fazendo a coisa certa e de que ele era possivelmente o único apóstolo com a coragem de colocar Jesus à prova para que ele se manifestasse. Então veja, Judas era um participante de um grupamento político que buscava a independência do domínio romano. Então ele era um grupo de judeus que como se fossem guerrilheiros, né? Não sei se terrorista, porque você tinha outros grupamentos mais ferozes, mas assim, Judas acreditava sim que Jesus poderia dominar Roma, mas que ele usaria os seus exércitos celestiais. No início até, Judas e Filipe, talvez até Pedro, os primeiros apóstolos, chegaram a pensar que Jesus fosse organizar não seguidores para o desenvolvimento espiritual, mas sim um exército para lutar pela independência dos judeus sob o domínio romano. E por mais que Jesus tentasse explicar isso durante esses 3 anos, Judas teve muita dificuldade de entender. E quando chegou naquele momento em que Jesus anuncia que ele iria morrer, que ele iria ser julgado, que ele iria se afastar dos demais apóstolos por 3 dias, depois ele retornaria, ninguém entendeu muito bem, mas Judas entendeu que Jesus ia ser preso e julgado ou pelos sinédrios, mas principalmente pelos romanos. Então ele falou, eu vou antecipar isso para que Jesus preencha e apresente e se coloque na sua glória, na sua magnitude. Com ele venham os exércitos angelicais para libertar Israel. Então Judas vai ao encontro do sinédrio, vai ao encontro dos sacerdotes, não pelo dinheiro, não era pelos 30 denários que está lá no Evangelho, que é exaltado, né, pelos intérpretes aí, mais interessados em criar um culpado do que compreender o que aconteceu. E a gente vê isso no livro Boa Nova. Quem tiver interesse, leia o livro Boa Nova do irmão X, que está lá a conversa com o espírito de Judas. Judas, então, vai ao encontro dos sacerdotes e ele procura ali cumprir um papel teatral para dizer que entregava ao mestre, mas confiante na sua perspectiva de realidade, na sua convicção de fora da realidade, na verdade, mas que para ele aquilo era real, que ele então induziria Jesus a se manifestar, que ele estaria sendo um agente. Judas imaginava que ele era um herói, gente. Na sua fantasia, na sua condição de fragilidade psíquica, ele se imaginava em um herói. Ele imaginava que ele era aquele apóstolo que teria que fazer o sacrifício de entregar Jesus. Tanto que ele chega em Jesus e beija a face. Ele podia ter apontado de longe, escondido, dizendo, olha, é aquele lá, ninguém ia saber. Mas ele se apresenta para o mestre orgulhoso, como quem diz, olha, mestre, eu vim aqui salvar a situação. Porque agora você vai aparecer para nós como rei dos judeus, efetivamente. Então veja a condição de fantasia, né? Nesse momento já de delírio dele, pensando que ele fazia o bem. E Jesus chama Judas à realidade e diz assim, tu me traz com um beijo?
né? Essa frase de Jesus é para dizer, Judas, cai na real. Olha o que você está fazendo. Você tem condições. Jesus devia enxergar nele condições ainda psíquicas dele passar por essa prova e resistir. Ele tinha essa condição. Não havia um determinismo de que Judas entregaria Jesus. Se Judas chegasse à conclusão de que ele não queria fazer isso, alguém outro iria entregar Jesus. Alguma pessoa, em algum momento, Jesus seria preso porque ele precisava passar por isso. Mas o fato de ser o fato de ser Judas, não é determinístico. Ele também estava passando por uma prova dificílima, mas ele se deixa levar por esse delírio, né? Por essa fantasia, porque é difícil a gente determinar o que aconteceu, né? Tá nessa faixa, de fantasia, paranoia e delírio, né? Ele está nesse momento fora da sua realidade, né? Aí ele cai em si quando Jesus fala, mas aí já é tarde. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele chora, joga o dinheiro e ele sai correndo de vergonha. O sentimento que se aflora dentro dele é o sentimento da vergonha da escolha que ele fez. E aí ele começa a entender que há junto com essa vergonha uma culpa. Porque se ele não tivesse feito isso, ele pensa que Jesus não teria sido julgado e não teria sido morto. Porque ele foi traído pelo Sinédrio. Os sacerdotes enganaram ele. Não disseram que ia matar Jesus, disseram que eles iam prender. E que Jesus ali, então, se mostraria, convenceria o Sinédrio de que ele era o rei, segundo o rei judeu ali, não o rei soberano, né? Não o governador planetário. Então, Judas se dá conta do que aconteceu, mas para ele é uma circunstância impossível. E aqui é difícil a gente entender. Tem um pensador chamado Roland Barthes, pensador grego, que viveu na Inglaterra, que ele escrevia sobre teatro, e ele fala exatamente isso. Ele diz assim: o problema do suicídio não é a pessoa logicamente escolher praticar o ato de ceifar a própria vida. Não é isso. Esse que pensa logicamente, que ele tem uma ideação suicida, ele costuma ter uma clareza antes de cometer o ato. Ele fala muito sobre isso, ele tem uma vontade, mas ele percebe que isso é grave demais para chegar lá. Então, às vezes, ele se mutila, né? Ele simula, ele faz uma condição em que ele possa ser socorrido. Mas o suicida, efetivamente, né, ele não tem esse raciocínio lógico. Ele não tem essa compreensão de julgamento das coisas. Ao contrário, ele perde a noção da realidade. Ele cria uma realidade própria. E aí ele se entrega a essa realidade. Um exemplo que ficou muito famoso na literatura do século XIX é um livro escrito pelo Goethe, escritor alemão, no romantismo, que chamava o jovem Werther, né? Então esse jovem, ele se apaixona por uma mulher, uma menina, só que era uma menina que não dava bola para ele, não queria saber dele. E naquela época vivia-se o romantismo, período que foi conhecido na literatura como romantismo, né? Período romântico. Tem muitas histórias, o Brasil teve esse período também, tem vários poetas, vários escritores do romantismo, e uma ideia que se tinha sobre isso era justamente o suicídio. Alguns autores russos escreveram sobre isso também, autores franceses, eles todos foram chamados de românticos. Só que não é um romântico no sentido amoroso, uma pessoa romântica, me manda flores, manda chocolate, escreve poemas, não era isso. O romantismo, ele tinha uma ideia de que se deveria viver num ideal de vida. E normalmente esse era um ideal impossível. Portanto, se criava uma realidade própria, paralela. E aí se entregava a essa realidade. Então esse jovem Werther, né, ele se entrega a essa realidade, dessa paixão imaginária, não correspondida, e por conta disso, ele achava que ele viveria um ideal fantástico, né, de perder a própria vida em homenagem à sua amada. Veja só. Esse livro influenciou milhões de pessoas, na Europa principalmente, que cometeram suicídio depois dele.
Tolstói fez a mesma coisa e vários outros escritores. Tolstói, inclusive, voltou a fazer um livro com Evandro Amaral Pereira, depois para tentar resgatar esse problema que ele criou, do suicídio, com Ana Karenina. Né? Então ele escreveu, tem um livro da Evandro Amaral Pereira, em que ele tem vários contos em que ele fala contra o suicídio. Ele conta, narra histórias de pessoas que venceram o suicídio. Então, o suicídio não é uma circunstância em que nós podemos simplesmente conversar e convencer as pessoas. Não se trata de um argumento lógico. Não se trata de dizer que essa pessoa tem condição de compreender o que está vivendo ou não. Que ela tem forças para resistir. Não é sobre isso. O universo que ela vive é um universo impossível. E que ele não é lógico, é o contrário. Ele é ilógico na nossa concepção. Ele é uma forma do inconsciente dominar essa pessoa de tal maneira que ela consegue simular. Há muitos casos de suicídios em que a pessoa, no momento exatamente anterior, estava numa festa ou num jantar de família, conversava alegremente, aparentemente, né? E depois ela se despede, entra no quarto e salta de uma janela. Ou se enforca, ou comete qualquer outro tipo de atrocidade. Há um caso aqui no Brasil de um autor, se me falha a memória, o Valmor Chagas, que ele era um ator famoso, morava em Guaratinguetá, ele pediu lá para o empregado dele, ele morava numa chácara, fazer o café da manhã debaixo de uma árvore que ele gostava, comeu do que ele mais gostava de fazer ali, interpretou um texto e depois se matou. Quer dizer, ele criou todo um enredo para poder praticar o próprio suicídio. Nós tivemos um caso recente de alguém famoso, não vou lembrar aqui o nome, que ia cometer um suicídio e foi para a Suíça e se despediu em redes sociais, dizendo, gente, estou indo lá então, porque eu estou desistindo da vida, queria deixar essa mensagem para vocês. Veja como isso demonstra essa circunstância de fuga da realidade. Né? Se essa pessoa estivesse raciocinando em pleno domínio das suas vontades, ela não faria isso. Para ela poder ter essa atitude, ela tem que estar fora de si. Né? Ela tem que estar completamente aprisionada dentro dessa realidade paralela. Ela tem que ter desistido da realidade concreta. E aonde é que entra o nosso papel espiritual nessa circunstância? Em primeiro lugar, pelo acolhimento e pela fraternidade. Não é pelo argumento. Não adianta dizer, você está errado, você não pode fazer isso. Né? O que precisa ser demonstrado, menos do que palavras, é efetivamente o amor. É essa pessoa sentir que ela pertence a algum lugar. Que ela pertence a um grupo que a reconhece como pessoa. Em que ela tem uma dignidade do jeito que ela é. Em que ela tem uma chance de viver na sua plenitude sem precisar disfarçar ou exercer outro papel. É por isso que o suicídio, ele sempre está associado a uma condição em que alguém de fora, ou a família ou a sociedade, exige um comportamento em que essa pessoa não se vê praticando aquilo e entra numa angústia profunda, sem ver saída, acaba tirando a própria vida. Então, no Drama da Bretanha, por exemplo, da Ivone Amaral Pereira, uma menina de 15 anos, muito bonita, muito sedutora, acabava convencendo vários rapazes, era ali o período do romantismo, convencendo vários rapazes a se apaixonar por ela. E ela se divertia com isso, aos 15 anos. Achava graça nisso. Né? Um desses rapazes na cidade já tinha tentado de todas as maneiras se aproximar dela, como ela não quis, ele se matou. Depois ela coloca dois primos, que eram irmãos entre si, parentes dela, mas eram irmãos entre si, também apaixonados. E ela fazia joguetes com esses dois. Estava prometida para um, mas jogava com o outro, seduzia o outro, no gesto, nas palavras, naquele modelo que era possível naquela época do século XIX, início do século XIX.
E então os dois também disputavam o amor dessa menina. E ela, não contente com isso, descobriu que havia chegado próximo de sua propriedade um outro cavalheiro, rico, bonito, charmoso, que não sabia a história dela, e ela passeava ali de cavalo, perto dos limites da propriedade desse vizinho, e acabou provocando o encantamento dele. Ele tenta se aproximar dela, ela se deixa levar pela sedução. Ele agiu de maneira imprópria, obviamente, ele era um cavaleiro, mas encantado, se apaixonado, e ela dando vazão, eles acabam tendo um relacionamento íntimo e ela engravida. Só que ela estava prometida para outro rapaz, né? E ela já tinha outros interessados nela, sempre teve uma corte muito grande de pessoas. Aquilo provoca um desespero. O rapaz, quando descobriu, quando se deu conta do que tinha acontecido, ele toma a decisão de não desonrá-la. E ele se prepara então para ir pedir a mão dela no castelo em que ela vivia. Mas a desgraça já tinha acontecido. Um irmão tenta salvá-la disso, tenta ajudá-la, e ela estava obsediada. Então o obsessor se aproveita dessa circunstância. Quando eu falo assim, a fuga da realidade, visto pelo lado espiritual, a pessoa abre uma brecha para que o obsessor apresente para ela, plasme na sua cabeça, as condições ameaçadoras do seu destino. Então, quando a gente fala de paranoia, fantasia ou delírio, é algo sendo plasmado na mente pelo processo de obsessão. O pai severo, a mãe severa, ela já prometida em matrimônio, numa sociedade extremamente fechada, eles nobres, ricos. O normal que se fizesse ali era expulsá-la de casa, né, deserdá-la, humilhá-la publicamente, etc. Ela começa a antever que isso vai acontecer. E ela não sabe muito bem reconhecer se ela está apaixonada por qual daqueles pretendentes. No final das contas, ela não estava apaixonada por ninguém. Aquilo era um gesto libidinoso dela. Era um fluir da sua sexualidade descontrolada. Ela nunca tinha sido verdadeiramente amada naquele ambiente, a não ser pelos seus pretendentes e pelo seu irmão que viveu anos e anos fora dali. O irmão negocia com o obsessor para que ele tivesse um prazo de tentar lidar com ela e convencê-la a mudar o seu comportamento, assumir a sua condição, assumir o seu casamento, que ele iria convencer o seu pretendente, ou ele vai até a propriedade desse vizinho e percebe que há ali um interesse genuíno, até daquele que cometeu uma falta grave, mas de reparar o seu mal. Tudo está organizado, mas ela não suporta a solução. Não existe uma negociação, não existe uma lógica que pudesse convencê-la disso. Ela está obsidiada. Ela está fora da sua realidade. Para ela, imagina, que era uma princesa, ficar submetida a essa humilhação, forçar-se a um casamento sem amor, ter que lidar a vida inteira com essa circunstância de casar com alguém que foi apenas uma aventura, ter que lidar com uma criança no seu ventre aos 15 anos. Então, a Ivone, no papel da personalidade de Berta, ela se desespera e ela sai correndo. Ela sai correndo e ela morava na Bretanha, em um penhasco. Quem conhece ali a característica geográfica, sabe que ali tinham inúmeros penhascos. A propriedade dela dava acesso a isso, onde podia se ver o mar como se fosse no cume de uma montanha. E ela então sai correndo. Todos aqueles familiares, todos aqueles pretendentes, inclusive o vizinho, veem ela em fuga e vão atrás dela, mas ela é rápida, aos 15 anos, né? Rápida, ágil, se entremeia nos caminhos da floresta e se lança no mar. A Ivone do Amaral Pereira descreve que a cena dela no afogamento permaneceu durante muitos e muitos anos
em que ela se afogava, engolindo aquelas marés e os peixes no entorno dela, e ela acordava e depois afogava de novo, e acordava e afogava de novo, e acordava e afogava de novo, exatamente como a gente vê na descrição da Divina Comédia de Dante, no caso daqueles suicidas que tiram a própria vida e que ficam repetindo indefinidamente o ato da morte. Em seu livro posterior, Na Memória do Suicida, ela narra para nós que é comum que a pessoa que retire a própria vida, que ceife a própria existência na Terra, que ela perdure nessa condição até as condições de vitalidade que ela teria de viver na vida terrena e a possível morte. Então, imagina, se ela tinha ali uma programação de 80 anos, ela tinha 15, ela viveu 65 anos nessa tortura, se afogando, despertando e se afogando, despertando e se afogando, como autopunição descontrolada. O perispírito, ele se perde completamente, porque há um rompimento não apenas do cordão de prata, mas das interligações intercorporais. O corpo mental superior não consegue mais interagir com os níveis do perispírito. Ele entra num embaralhamento, ele entra numa tormenta. O que muitas vezes os espíritos fazem com aqueles que têm merecimento e que aceitam, de certa forma, inconscientemente o auxílio, é levá-los para câmaras de repouso. Só que ali eles permanecem em pesadelo, nessas tormentas de morrer e reviver o ato do próprio suicídio, indefinidamente. E passam, às vezes, ali até períodos muito superiores ao que seria, no tempo cronológico da Terra, a sua continuidade da vida. Me desculpem se esse tema choca alguns de vocês ou traz tristeza e amargura, mas o suicídio é uma realidade. E a gente tem vivido o reencarne de inúmeros espíritos que passam por essa aprovação na Terra. Basta ver as estatísticas. E é uma coisa velada na sociedade. A gente não pode comentar muito sobre isso, né? Nas redes sociais, eles nem aceitam que se fale. Muitos desses aplicativos cortam essas palestras. Eu não sei nem se essa palestra poderá permanecer, por exemplo, no YouTube. Porque quando se fala abertamente sobre isso, há uma certa censura. Mas o que nós estamos fazendo aqui, por inspiração da espiritualidade, é chamar a atenção a esse fato concreto com o qual nós convivemos. E que talvez alguns de nós aqui tenham, ou os nossos familiares, tenham ideação suicida. E é preciso ter amorosidade. O que a gente percebe nesse livro da Ivone da Amaral Pereira é que se ela tivesse tido mais acolhimento na família, não do irmão, o irmão se desdobrou o máximo que ele pôde pelo tempo que ele estava ali, mas ele foram só 2 anos. Ele vivia na Índia antes estudando, né? Não dá para você colocar a salvação em uma única pessoa. É o ambiente da família, é o ambiente da sociedade, o preconceito, essa ruminação de certo e de errado, de julgamento, de atribuições, de controles e preocupação com o que os outros pensam, com o que os outros vão pensar, né? É isso tudo que destrói a condição psíquica daquela pessoa que já nasce fragilizada, com enorme dificuldade de lidar com a própria realidade. Então a gente vê hoje na sociedade os preconceitos, né, o racismo, a discriminação serem uma das maiores causas de suicídio. Porque a pessoa não se reconhece naquele corpo, não se reconhece naquela cor, não se reconhece naquela miséria, não se reconhece na orfandade, não se reconhece na rejeição, na humilhação de não ocupar uma posição social que é esperada dela. A pessoa não encontra um caminho, uma alternativa. A pessoa é humilhada na família, rejeitada constantemente. E quando ela toma remédios e vai procurar o auxílio médico, em que aquilo a entorpece, ela é novamente criticada.
Quantas vezes as pessoas não dizem, mas isso é bobeira, isso é frescura. Seja homem ou seja mulher, se imponha, como se fosse essa a resposta. Mas só quem vive nessa condição de pré-suicídio sabe a dor que tem, sabe o colapso mental da sua realidade. Não adianta dizer simplesmente que tem esperança, que tudo vai melhorar. Não é sobre isso que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com a falta de amor, o desamor e a falta de auto-amor. O lugar que a gente pode preencher isso é na família. E é também numa casa espírita. Porque quando a gente recebe pessoas com essas condições, a gente procura mostrar o acolhimento. A gente procura se colocar na disposição. Os espíritos acolhem esse espírito para mostrar que é uma prova necessária que ele precisa percorrer, mas que ele terá um amparo. Mas sem a estrutura da família, sem a rede de apoio, essa pessoa dificilmente irá resistir. E todos aqueles que renascem na Terra com essa aprovação do suicídio, nascem com o apoio familiar, nascem com uma rede de apoio. Só que essa rede de apoio desiste. E aqueles que desistiram e que contribuíram para esse suicídio terão que retornar, se não para acolher aquele irmãozinho que se matou, para acolher outros. Porque é nosso papel passar por isso. Não adianta reclamar. Enquanto nós não aprendermos a lição, nós retornaremos à Terra. Isso não é castigo, isso é uma escola de vida. Porque não é possível viver em outro lugar com essa exclusão do outro, com essa indiferença. Freud costumava dizer que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. O ódio, na condição de raiva, de mágoa, de ressentimento, isso faz parte da condição de amor. Porque a gente sempre trai e se sente traído pelos sentimentos. A gente não é completo, a gente não é perfeito. Então a gente fere o outro e o outro fere a gente. Então esse amor-ódio é o normal na nossa condição atual de vida. Não é o amor de Jesus. É normal nesse mundo. Mas quando a gente é indiferente ao outro, aí sim. Aí a gente está praticando aquilo que proíbe, que cancela, que emuralha o amor, a condição de amor. A gente impede o outro de participar da nossa vida. A gente afasta, a gente bloqueia, a gente distancia. E a gente faz de tudo para que essa pessoa não seja feliz na condição dela. A indiferença é um dos sentimentos mais tristes que há na atualidade. A gente passa pelas pessoas na rua e vê o sofrimento e a gente vira a cara. A gente faz de conta que não é com a gente. A gente vê isso em família e de novo essa pessoa me perturbando. A gente vai excluindo as pessoas. E a gente vai produzindo um desejo de vontade de condenação, de vontade de que aquela pessoa desapareça, de torcer para que algo de ruim aconteça com ela, para que nunca mais ela nos atrapalhe. Isso é a mais profunda indiferença. E na medida em que a gente planta a indiferença para o outro, nós vamos colher o quê? Cada um colhe o que planta. Nós colheremos a mesma indiferença para a gente. Nós teremos que lidar também com essa prova terrível do isolamento, da injustiça, do bullying, da discriminação, do racismo e etc., pela indiferença. Não há resposta para o sofrimento fora do amor. O amor é a única coisa capaz de curar. Nós estamos num planeta escola de amor. Não é porque aqui o amor é abundante. É porque nós precisamos aprender o amor. Nós precisamos aprender a amar. Sim, o amor é abundante, mas nós não sentimos. Nós não entramos nessa frequência. Nós permanecemos adormecidos, criando a nossa própria realidade egoísta.
cercados dos próprios interesses, cercados de saciar as satisfações, os prazeres imediatos. Mas, ao lado disso, à margem disso, há um sofrimento. Não adianta aparentar ter uma vida saudável e feliz se a infelicidade próxima de nós precisa, implora por um olhar, por um abraço, por um pertencimento, por um colo, por estar ao lado. Há uma cena que é muito marcante dentro do Espiritismo, de uma mãe que vai visitar o Chico Xavier depois de ter passado por uma tragédia, perdido seus filhos, e ela chega chorando naquele centro, e o Chico começa a chorar com ela e abraça. Eles ficam ali por vários e vários minutos fazendo isso. Eu não sei se a gente é capaz de tanto, mas eu diria o seguinte: se nós treinarmos a escuta, porque às vezes tudo que aquela pessoa que sofre quer é alguém que fique ao lado dela. Não precisa falar nada, não precisa dar conselho. É o que a gente às vezes aqui vê na mesa. Chega uma pessoa incorporando um obsessor e tem gente que pensa que ficar falando, não, meu irmãozinho, olha, vai ficar tudo bem, segue aqui essa luz. Não é isso que vai modificar o espírito daquela pessoa. O que vai modificar é a amorosidade, é o acolhimento, é o tom da voz, é a percepção de que esse espírito chegou finalmente em um lugar em que ele vai pertencer, em que ele vai ser socorrido, ele vai ser amparado. Imagina se a gente sofrendo um acidente ou prestes a ter um infarto, chegasse numa emergência e aí a enfermeira, ao invés de cuidar da gente, o médico, e começasse a querer conversar. E aí, fala aí da sua vida. Tá tudo bem? Fica tranquilo, acredita que vai dar tudo certo. E lá o sangue jorrando, né, o osso quebrado, a dor explodindo, e ele querendo jogar uma conversa fora. O agir na condição psíquica descontrolada, principalmente numa condição de um pré-suicídio, de uma ideação suicida, é estar ao lado, conviver. Não é dar conselho. Não é, gente, desculpa. Numa condição dessa, o conselho não serve para nada. É estar ao lado. É dizer, olha, eu estou aqui. Você precisa de alguma coisa? Aí você fala, mas eu estou aqui. Esperar o passo, vigiar, secretariar. Né? Aqui se puder, se tiver autoridade, não deixar sair de casa. Não deixar essa pessoa exposta a uma condição de perigo. Uma condição de pai e mãe, isso é possível fazer. Né? Ou de companheiro, isso é possível fazer. Então, às vezes até é preciso ter firmeza, ter assertividade naquilo que está fazendo. Com coragem. E não com frieza ou com esmorecimento. Né, olha, você precisa de alguma coisa. Né? Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Às vezes uma situação difícil, uma prova dura, com muita dor, e a pessoa manda aquela mensagem assim, olha, precisa de alguma coisa. Não, eu estou precisando agora. Você vai vir para cá? Né? Você vai ficar do meu lado? Porque é difícil. Às vezes a gente diz isso, e tem que ser com sinceridade. Até de dizer, olha, se precisar de alguma coisa, no sentido de, agora eu estou aí. Quer que eu vá? Vou. Né? No sentido de ter essa firmeza de dizer, olha, eu estou do teu lado, presente ou distante. O que você precisa? Né? Quer só que eu fique aí do seu lado? Eu vou ficar só do seu lado. Porque muitas vezes o suicídio está associado também à solidão. E não é a solidão física só. É a solidão psíquica, mental. Não tem ninguém que entende o pensamento dele. Não tem ninguém que entende a lógica, o sofrimento. Então, às vezes, só de estar ao lado, de poder acordar e ter alguém para tomar um café da manhã junto, para poder almoçar, para jantar, para chamar a atenção e dizer, cara, já tomou banho? Né? Corta esse cabelo. Vem aqui, vou fazer uma pipoca para a gente, vamos assistir alguma coisa da televisão. É essa coisa simples que muda a vida da gente. E cabe a nós ficar atentos, porque se nós nos convivemos e nos deparamos com pessoas que passam por isso, não é por acaso. Não é. Às vezes a gente viveu uma vida inteira
só para aquele instante, porque essa é a prova definitiva da nossa encarnação. Suportar esse instante de dor, de sofrimento nosso ou alheio. Então, vamos pedir à espiritualidade que possa nos fortalecer no espírito, que possa quebrar essa pedra do nosso coração que traz a indiferença e transformar no amor, no estágio do que é possível, mas que ele seja, de fato, disponível e verdadeiro no acolhimento e na fraternidade, na graça de Deus.